Isabel Martínez sentou-se naquele tribunal sorrindo e confiante, calma, relaxada, como alguém que não havia acabado de matar 4 filhos e o marido enquanto eles dormiam. Enquanto o juiz Michael Zorc lia os cargos 10 contas de assassinato, 6 mandados de agressão agravada, Isabel gesticulava para as câmeras, polegar para cima, mãos postas em posição de oração, braços abertos. Em algum momento se ajoelhou. O juiz pediu que ela parasse. Ela não parou. Quando ele mencionou o direito a um advogado, ela apontou o dedo para Louis e balançou a cabeça com firmeza. Quando ele perguntou se tinha recursos para contratar um defensor, ela respondeu que não precisava de nenhum. Meus advogados são o povo pelo qual estamos lutando. Essa é a esperança de todos os povos. Sempre vai ser a esperança porque é a última coisa que morre. Estou representando a gente humilde, a gente trabalhadora, a gente que sofre, para que vejam que tudo é possível com a ajuda de Deus. Meus advogados são as pessoas pelas quais estamos lutando. O povo sempre será a esperança, porque é a última coisa que morre. Por favor, vocês são a esperança do mundo, cada um de vocês. Não importa a cor que você tem, porque Deus ama todos nós. O juiz disse que provavelmente ela deveria parar de falar, mas não se engane com esse sorriso. Porque havia uma menina de 9 anos num hospital infantil com ferimentos de faca por todo o corpo, havia 4 crianças mortas entre 2 e 10 anos, havia um pai morto que havia tentado parar o ataque dizendo, por favor, não faça isso, e havia uma Bíblia colocada sobre o peito do marido antes de Isabel ligar para o 911. Fique comigo até o final, porque quando o juiz finalmente falou antes de determinar a sentença, o que ele disse sobre os limites da linguagem para descrever o que Isabel Martínez havia feito aquela madrugada, não era o que ninguém esperava ouvir num tribunal. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, transcrições das audiências, gravações da chamada ao 911, depoimentos de familiares e cobertura investigativa do caso. É a história de Martim Romero, Isabela, Dakota, Dylan, Axel e de Diana, que sobreviveu porque o pai se colocou entre ela e a mãe. Se inscreve no canal, toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Isabel Cuno Martínez era originária de Michoacán, México. Aos 20 anos cruzou ilegalmente a fronteira e veio viver nos Estados Unidos. Católica devota, foi sempre descrita por quem a conhecia como uma mulher religiosa, presente, boa mãe. Antes de conhecer Martim Romero, teve um relacionamento do qual nasceu uma filha, também chamada Isabel, o pai da criança, foi embora e não assumiu a paternidade. Quando Isabel conheceu Martim em Atlanta, ele aceitou a menina como própria sem hesitar. Os dois construíram uma família juntos. Tiveram mais 4 filhos, Isabela, Dakota, Dylan e Axel. 5 crianças no total, contando a Isabel do primeiro relacionamento, que não estava presente na noite do crime. Moravam numa comunidade tranquila de casas móveis em Lawrenceville, Gwinnett County, Georgia. Haviam se mudado de Illinois um mês antes por causa do trabalho de Martim na construção. Ele era pedreiro desde os 18 anos, aprendeu o ofício ainda em Michoacán, chegou ao ZIUA como imigrante e se estabeleceu naquele trabalho. Nas horas livres, praticava artes marciais há anos, uma disciplina que requeria controle, paciência, presença de espírito. Descrito pelos vizinhos como um pai presente, um marido dedicado, alguém que raramente faltava ao trabalho e que sempre colocava a família em primeiro lugar. Os vizinhos diziam que eram uma família muito unida, sempre juntos, saindo juntos, as crianças brincando juntas na comunidade. Isabel era atenciosa, presente, envolvida com os filhos. Frequentava a igreja regularmente com Martim e as crianças. Tinha imagens religiosas espalhadas pela casa. Rezava. Era a imagem de uma mãe católica devota, trabalhadora, comprometida com o lar. Isabel e Martim brigavam como qualquer casal, mas não havia violência doméstica, não havia abuso. Nada que os vizinhos ou familiares descrevessem como sinal de que algo assim poderia acontecer. Porém, o que ninguém sabia ainda era o que estava acontecendo dentro da cabeça de Isabel nos meses anteriores ao crime. Semanas antes do dia 6 de julho, o pai de Isabel havia morrido. A morte a afetou de forma catastrófica. Ela entrou em depressão severa. Os vizinhos notaram mudanças, episódios de choro, estados de tristeza profunda, explosões de raiva. Amigos às vezes iam até a casa rezar com ela.
A cunhada disse à mídia que a família sabia que Isabel estava com dificuldades emocionais, mas acreditavam que ela conseguiria superar. Uma amiga de Isabel testemunhou que ela havia dito que o pai se dedicava à feitiçaria no México e que por isso estava no inferno. Isabel estava convicta disso. Durante um rosário rezado em grupo, queimou as próprias mãos numa vela dizendo que o sacrifício ajudaria o pai de onde ele estava. As pessoas ao redor ficaram preocupadas, mas ninguém entendeu o tamanho do que estava acontecendo. Isabel procurou um sacerdote 2 semanas antes do crime. Disse que a perseguiam pessoas más. O sacerdote disse que ela estava doente e que tudo estava na cabeça. Ela contou isso ao marido. Martim a levou ao médico. O médico prescreveu antidepressivos encontrados mais tarde na casa durante a investigação. E então Isabel começou a falar sobre os filhos. Agora guarde esse detalhe do que ela disse sobre os filhos, porque 2 pessoas diferentes na família de Martim ouviram a mesma coisa, separadamente, antes que o crime acontecesse. Griselda, prima de Martim, disse aos investigadores que havia ouvido Isabel dizer que traria o pai de volta por qualquer meio possível, que só estava esperando um sinal para agir, e que havia prometido os filhos a uma força maligna em troca do retorno do pai. Johanna Búcio, sobrinha de Martim, confirmou a mesma coisa. Isabel lhe disse que iria oferecer os filhos em sacrifício e colocá-los para dormir para trazer o pai de volta. 2 pessoas, a mesma declaração, relatada separadamente. Nos dias anteriores ao crime, a família havia tirado férias. Foram para a praia, passaram o dia da independência dos EWA em Cabanas. Isabel disse depois aos investigadores que durante as férias, enquanto olhava para o mar, havia sentido que as ondas queriam levar toda a família e que sentia a presença de um espírito demoníaco que queria acabar com eles. Na noite de 5 de julho, Martim ligou ao primo Adalberto dizendo que haviam voltado das férias e iriam trabalhar no dia seguinte. A família dormiu. Por volta das 3 horas da madrugada de 6 de julho de 2017, Isabel se levantou enquanto todos dormiam. Foi até a cozinha. Pegou uma faca. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente sombrias. Axel tinha 2 anos. Foi o primeiro. Acordou no momento errado. Isabel o esfaqueou e depois cobriu sua boca e nariz com as mãos até asfixiá-lo. Dakota tinha 7 anos. Acordou com o barulho, olhou para a mãe. A única coisa que conseguiu dizer foi: "No mame-no." Isabel a atacou sem parar até que ela parou de se mover. Dylan tinha 4 anos. Dormia. Não teve tempo de gritar. Isabela tinha 10 anos. Se mexeu enquanto dormia. Quando abriu os olhos, a mãe já estava sobre ela. Diana tinha 9 anos. Viu a mãe antes de ser atacada e começou a gritar. Isabel lhe disse, enquanto a feria, que todos iriam para as nuvens, que em breve estariam no céu reunidos com Jesus. Foi nesse momento que Martim acordou. Você consegue entender que se Martim não tivesse acordado naquele exato instante, Diana não estaria viva? Martim foi até a esposa. Disse que por favor parasse, que por favor não fizesse aquilo. Não conseguiu detê-la. Foi morto também, mas ao tentar proteger Diana, se interpôs entre a mãe e a filha, dando à menina a chance que fez a diferença. Depois de matar todos, Isabel reuniu os corpos numa mesma habitação e os colocou juntos numa cama. Pegou a Bíblia, colocou sobre o peito de Martim, acrescentou terços e imagens religiosas ao redor. Então começou a se cortar nos pulsos. Às 4h47 da madrugada, ligou para o 911. A operadora atendeu. Do outro lado havia uma mulher falando em espanhol, difícil de entender no estado em que estava. Levou alguns minutos para a comunicação se estabelecer. O que emergiu era que havia ocorrido um ataque com faca dentro de uma residência na comunidade de casas móveis em Lawrenceville. Quando os policiais chegaram, encontraram Isabel junto à entrada com os pulsos cortados, os mesmos pulsos que o juiz Zork observaria com marcas vermelhas no dia seguinte na audiência, e dentro do imóvel, os 5 corpos sem vida na cama. Diana ainda respirava, levemente, quase imperceptivelmente, mas respirava. Um policial disse à imprensa naquela manhã: "Encontramos 6 vítimas. 5 delas haviam morrido, entre elas um adulto do sexo masculino e 4 crianças menores de 10 anos. Felizmente encontramos uma menina menor de 10 anos em condição muito grave, foi levada a um hospital local. 30 minutos atrás me disseram que ainda estava viva. Não sei sua condição exata." Diana ficou 3 semanas internada no hospital infantil.
Sobreviveu. No primeiro interrogatório, Isabel não precisou de pressão para confessar. Disse: "Soy culpable de todos os cargos. Eu não sou inocente." Repetiu as palavras para que não houvesse dúvida. Disse que queria a salvação para toda a família, que queria ir para a outra vida, que acreditava ter feito a coisa certa. Disse que amava a família com todo o coração. Mas depois, numa entrevista com uma assistente social na cadeia, Isabel mudou a versão. Disse que os assassinatos foram obra de um velho amigo da família que ela não conseguia identificar, e se declarou inocente. A mesma pessoa que havia confessado ao 911 e no interrogatório, agora dizendo que não tinha nada a ver com o crime. Você consegue ver o padrão? Havia algo fundamentalmente quebrado na percepção que Isabel tinha da realidade, não como estratégia legal, como condição. Os avaliadores psicológicos determinaram depois que Isabel sofria de esquizofrenia e que havia lutado por muito tempo com problemas de saúde mental, que incluíam depressão severa e mudanças de humor erráticas, tudo intensificado de forma dramática pela morte do pai. A mãe de Isabel, Maria Helena Martínez, confirmou que Isabel e duas irmãs padeciam de doenças mentais que ela chamou de doença nervosa hereditária. As autoridades receberam essa declaração com ceticismo inicial, suspeitando de tentativa de minimizar a responsabilidade da filha. Mas os estudos clínicos independentes chegaram à mesma conclusão sobre o diagnóstico. O que tornava o caso mais perturbador era a cadeia de intervenções que havia ocorrido e que não havia sido suficiente. O sacerdote viu Isabel e disse que tudo estava na cabeça dela. O médico prescreveu os antidepressivos que foram encontrados intocados na casa. Martim estava ciente de que a esposa não estava bem e havia agido para ajudá-la. Os familiares sabiam que ela estava deprimida e sofrendo. E ainda assim, nenhum desses pontos de contato conseguiu identificar o nível de ruptura com a realidade que estava ocorrendo, nem o perigo específico que isso representava para as pessoas que ela mais amava. A psicóloga, consultada pela cobertura midiática, descreveu o perfil de Isabel como consistente com alguém que escuta vozes, imagina coisas que não estão na realidade e tem alucinações, e que, dentro desse estado, pode acreditar genuinamente estar fazendo algo correto, necessário e piedoso. Nada disso foi suficiente para impedir a madrugada de 6 de julho. Na audiência de 7 de julho de 2017, um dia após o crime, Isabel Martínez foi apresentada ao tribunal de Gwinnett County para sua primeira comparência. O que aconteceu naquela sala foi filmado pelas câmeras presentes, assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo, e se tornou uma das imagens mais perturbadoras da cobertura true crime recente. Não pelo horror do crime em si, mas pelo que aquela mulher parecia sentir, ou não sentir, diante das câmeras. Ela entrou sorrindo, tranquila, como quem chegava a um evento que a animava. Fez gestos para as câmeras polegar para cima em sinal de vitória, braços abertos, mãos postas como em oração. Em algum momento se ajoelhou ao lado da mesa da defesa. O juiz Zork a advertiu para parar. Ela continuou. Havia marcas vermelhas nos seus pulsos, os cortes que havia feito antes de ligar para o 911. O juiz leu os cargos um a um: 6 mandados de agressão agravada, 10 contas de assassinato. Para cada um, Isabel sacudiu a cabeça em negação e apontou o dedo para o juiz. Não com raiva, com a calma de quem discorda de uma imprecisão administrativa. Quando o juiz explicou que ela tinha direito a uma audiência de fiança dentro de 30 dias, Isabel sacudiu a cabeça. Não queria. Quando ele perguntou se tinha recursos para contratar um advogado, ela respondeu que não precisava de nenhum. O juiz insistiu. Disse que ela tinha o direito constitucional de se representar, mas que a situação não era simples, que em algumas semanas a promotoria estaria ali com detetives e evidências para detê-la, e que ele duvidava que ela estivesse equipada para lidar com isso sozinha. Isabel ouviu tudo isso. E então fez o discurso sobre o povo, sobre a esperança, sobre Deus, sobre os humildes e trabalhadores que sofrem e precisam ver que tudo é possível com a ajuda divina. O juiz tentou uma última alternativa, que ela aceitasse pelo menos um advogado orientador, não para representá-la, apenas para aconselhá-la nos procedimentos. Isabel recusou da mesma forma. Você provavelmente precisa parar de falar, disse o juiz. Isabel parou de falar.
mas continuou gesticulando para as câmeras enquanto era levada de volta à custódia. Para quem assistia sem contexto, aquela mulher parecia alguém que acreditava ter feito a coisa absolutamente certa, que estava sendo injustamente processada por uma ação que ela via como sagrada, necessária, até misericordiosa. Para quem tinha o contexto, era a imagem de alguém que havia perdido o contato com a realidade de uma forma que nenhuma audiência de tribunal estava equipada para resolver em 30 minutos. A questão de competência para julgamento tornou-se central nos meses seguintes. Os estudos psicológicos confirmaram a esquizofrenia. Isabel apresentava dificuldades para permanecer mentalmente no presente e para manter um fio coerente de realidade ao longo do tempo. O processo precisou se adaptar a essa condição. A promotoria do Gwinnett County decidiu não pedir a pena de morte considerando o diagnóstico de esquizofrenia e o quadro de ruptura com a realidade documentado pelos especialistas. Isabel se declarou culpada de todos os cargos. A sentença. Senhora, a senhora está sendo acusada de vários crimes graves. Incluem 4, 5, 6 mandados por crime grave de agressão agravada. 10 acusações de homicídio, que, claro, também é um crime grave. Não, a senhora não tem direito à fiança nas acusações de homicídio. Somente o juiz do Tribunal Superior pode sequer considerar fiança nesse caso. A senhora tem direito a uma audiência para considerar a possibilidade de fiança dentro de 30 dias. Então, anote isso na sua ordem de primeira audiência. Senhora, vou lhe advertir para parar com a encenação para as câmeras. Isso realmente não é uma boa ideia e provavelmente não vai te beneficiar. Eu não posso te impedir fisicamente de fazer isso, mas não é uma boa ideia. Prisão perpétua por 5 contas de assassinato, mais 21 anos adicionais por agressão agravada e crueldade infantil em 3º grau. Com possibilidade teórica de liberdade condicional em 30 anos, mas com uma condição específica. Se essa condicional fosse algum dia concedida, Isabel seria imediatamente entregue ao Serviço Federal de Imigração por estar no país ilegalmente desde que cruzou a fronteira aos 20 anos. Ela está atualmente reclusa num centro de saúde mental de Gwinnett County. As autoridades ainda estão avaliando se Isabel algum dia estará em condições psicológicas estáveis o suficiente para ser transferida para uma prisão comum. Ela apresenta dificuldades contínuas para permanecer mentalmente no presente. Os corpos de Martin, Isabela, Dakota, Dylan e Axel foram repatriados ao México através do Programa de Repatriação da Secretaria do Migrante do Estado de Michoacán, com auxílio do Consulado Mexicano nos EUA. Foram sepultados em Ciudad Hidalgo, a cidade de Michoacán, de onde eles vinham, a cidade que Martin havia deixado aos 18 anos para aprender um ofício, construir uma vida, criar uma família nos Estados Unidos. Voltaram para lá numa caixa. Diana Romero, a menina de 9 anos que sobreviveu porque o pai se colocou entre ela e a mãe na madrugada de 6 de julho, passou a viver com um tio em Atlanta. Não há registros públicos de declarações dela, além do que foi dito às autoridades no hospital, que a mãe a atacou, que o pai apareceu, que o pai disse que por favor não fizesse isso, que ela estava viva porque o pai se interpôs. Ela tinha 9 anos. Hoje é adolescente. Está crescendo sem os 4 irmãos com quem dividia a casa, sem o pai e com a memória de uma mãe que lhe disse, enquanto a feria, que todos iriam juntos para o céu. Um vizinho tentou explicar o que havia acontecido para a própria filha, de 7 anos, que costumava brincar com as crianças da família Romero. A menina ouviu a explicação e fez a pergunta mais simples possível. Então eles não vão mais para a escola comigo? O que torna o caso de Isabel Martínez diferente de outros casos de violência familiar não é a brutalidade, embora a brutalidade seja inegável. É o que ela acreditava que estava fazendo. Dentro da sua percepção de realidade, ela não estava cometendo assassinatos. Estava salvando a família. Estava levando todos para um lugar melhor. Estava cumprindo uma missão que havia sido dada a ela. A Bíblia no peito do marido, os terços ao redor dos corpos das crianças, a certeza com que disse no interrogatório que amava a família com todo o coração e que havia feito a coisa certa, nada disso era performance. Era o relato honesto de uma mulher que habitava uma realidade completamente diferente da que todos ao redor dela podiam ver. Esse é o horror particular desse caso, não uma mãe que odiava os filhos. Uma mãe que os amava com uma intensidade que, quando passou pelo filtro de uma mente em colapso severo,
se transformou na coisa mais terrível que alguém poderia fazer em nome do amor. O polegar para cima no tribunal, um dia depois do crime, não era indiferença calculada nem arrogância criminosa. Era a expressão genuína de alguém que acreditava, no fundo de sua percepção destruída, que havia feito exatamente o que precisava ser feito e que o mundo logo entenderia isso. Martim Romero tentou parar ela com palavras. Por favor, não faça isso. E então, com o próprio corpo, Diana está viva por causa disso. Esses são os fatos que restam quando o tribunal, a sentença e os anos de avaliação psicológica se encerram. 5 mortos, uma sobrevivente e um pai que disse por favor e então se interpôs. Uma menina vizinha que perguntou se eles vão para a escola ainda. E Diana, que acorda toda manhã sabendo a resposta para essa pergunta de uma forma que nenhuma criança deveria ter que saber. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? As declarações de 2 familiares de Martim feitas separadamente, sem comunicação entre si, confirmando que Isabel havia dito antes do crime que iria oferecer os filhos em sacrifício para trazer o pai de volta. Isabel queimando as próprias mãos numa vela durante um rosário, semanas antes do crime, dizendo que o sacrifício ajudaria o pai no inferno. Os corpos de Martim e das 4 crianças colocados juntos na cama, com a Bíblia sobre o peito do marido e os terços ao redor antes de Isabel ligar para o 911, o polegar para cima no tribunal, na frente do juiz lendo 10 contas de assassinato, um dia depois do crime, ou Diana, a única sobrevivente, que está crescendo em Atlanta com um tio viva porque o pai disse, por favor, não faça isso, e se colocou no caminho. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. E se você conhece alguém que se interessa verdadeiramente por true crime e casos como esse, compartilha com essa pessoa. Cada caso que chega aqui é sobre pessoas reais. A gente se vê na próxima investigação.